Santos irmãos e irmãs, abramos a preciosa palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Eu convido você para que se coloque de pé, para que com santo temor e reverência ouçamos a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10, eu procederei à leitura a partir do versículo de número 30. Que bênção podermos cantar, que grande é o nosso Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos cantar o coro de novo, vamos lá? Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Louvado seja o Senhor. Ouça a palavra de Deus com muita atenção. Assim diz a palavra do Senhor em Lucas 10, a partir do versículo de número 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Pai Celestial, estamos aqui nesta noite para adorar-te em espírito e em verdade, para exaltar-te com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Por causa da grande redenção e salvação que nos deste na pessoa de Jesus. E nessa hora, Santo Deus, pedimos-te perdão pelos pecados uma vez mais. E pedimos-te que nos enchas de teu divino Espírito enquanto ouvimos tua santa palavra. Ó Santo Pai, que essa palavra venha ao encontro dos nossos corações. E se andamos rebeldes contra ti, que ela venha de encontro aos nossos corações, para que, ó Senhor, possamos caminhar conforme o conselho da tua vontade, e sejamos cristãos não só de palavra, mas que em nossas atitudes, ó Deus, ó Pai, se possa reconhecer que de fato cremos no Evangelho e fomos mudados por Jesus. Pai, nosso desejo na Unida é ser uma igreja bíblica unida e relevante. Nesse ano estamos pedindo por reforma e revitalização. E, ó Pai, nesse mês o nosso tema é unidade. E uma igreja que trabalha em unidade vai amar os de dentro e vai amar os de fora. Dá-nos um coração dilatado e amoroso, Senhor. E abençoa a nossa vida. É o que nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos disse que Ele é o caminho. E por causa disso, nós, como cristãos, somos chamados de o povo do caminho.
E de fato estamos no caminho, rumo a Jerusalém celestial. E quando vamos neste caminho, amados irmãos, encontramos, como ilustrou muito bem John Bunyan no seu livro O Peregrino, distintas personalidades. Algumas que nos querem aproximar do Senhor e outras que nos desejam afastar dele. Aqui nesse caminho, nós encontramos Jesus contando uma belíssima parábola, localizada nos aproximadamente 30 quilômetros, que ficam entre a descida de Jerusalém até a cidade de Jericó. Eu quero convidar você a tomar a minha mão, e juntos tomemos a mão do Senhor Jesus, caminhando nesse caminho, no qual o Senhor vai falar conosco. No caminho de Jerusalém a Jericó, nos prepararemos para seguir adiante com firmeza, no caminho para Jerusalém celestial. Ora, amados irmãos, como Jesus começa a contar essa parábola? O texto nos diz que um intérprete da lei, um grande exegeta, um escriba, uma autoridade daqueles dias, resolve provar ao Senhor Jesus. E ele pergunta ao Senhor Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Jesus replica, que dizes tu? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo semelhante a esse é o seguinte, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz a ele, bem respondeste, faze isso e viverás. Nenhum homem tem a capacidade de obedecer por si mesmo esses mandamentos, e ninguém tem vida eterna por sua própria obediência e fidelidade, porque somos pecadores. Mas aquele homem, querendo eximir-se, desculpar-se, se aproximou do Senhor e disse, mas Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Quais são os nossos próximos? E Jesus começa a contar essa parábola maravilhosa, e agora nós juntos, dados as mãos e dados as mãos com Ele, entramos no caminho de Jerusalém a Jericó. Naquela descida, o Senhor vai nos chamar a observar os personagens que encontramos no caminho. E eu quero convidar você a elevar a sua mente, e você de fato está numa galeria da maior obra de arte da existência humana, que é a Palavra de Deus. E nessa galeria da obra de arte, no caminho, você vai encontrar alguns retratos. E eu quero convidar-te sinceramente a meditar no seu coração, para saber se um desses retratos que aparecem, uma dessas fotografias é a sua fotografia. Nessa noite o Senhor Jesus, no caminho de Jerusalém a Jericó, nos apresenta retratos do caminho, que nós encontraremos no caminho para Jerusalém celestial. E ao nos mostrar os retratos do caminho, o Senhor Jesus nos mostra que o primeiro retrato do caminho são os ladrões. No caminho nós nos encontraremos com ladrões. Olhe para o seu texto, querido irmão, querida irmã. O texto diz o seguinte, no versículo de número 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, vamos ler comigo o versículo 30, todos vocês, vamos lá? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. No caminho, irmãos, nós nos encontramos com ladrões. E ladrões, amados irmãos, segundo a parábola de Jesus, nos fazem muito mal. Esse homem caiu na mão dos meliantes. A ideia de salteadores aqui são literalmente bandidos. E esses salteadores, vejamos o que eles fazem com o homem. Eles roubam os seus pertences, mas mais do que isso, eles lhes causam ferimentos e eles o deixam semi-morto. No caminho, amado amigo e irmão, você se encontrará com ladrões. Pastor, quais ladrões eu posso encontrar no caminho? Um ladrão que você encontra no caminho, amado irmão, é o inimigo das nossas almas, Satanás, que entrou no jardim com o objetivo de roubar do homem a comunhão que ele tinha com Deus, e porque nossa primeira mãe e nosso primeiro pai o escutaram, nós andamos num mundo de pecado que tanto carece da graça e da bondade de Deus.
Mas outro ladrão que você pode encontrar no caminho é o mundo, é a filosofia desse tempo, é o jeito de viver dos homens deste mundo, que se levantam contra Deus, que se levantam contra a sua palavra, e que querem te levar ao pecado e a te afastar do Senhor. Mas pastor, que outro tipo de ladrão eu posso encontrar no caminho? Outro ladrão que você encontra no caminho está dentro do seu peito, é o velho homem, é a natureza pecaminosa, é esse maldito e velho pecador que quer te afastar dos caminhos do Senhor, que quer que você se torne um frio, que quer te levar para longe de Deus. Você precisa combater esse ladrão. Jesus, amados irmãos, falando sobre os ladrões, em João capítulo 10 diz o seguinte: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas você pode também encontrar outros ladrões, pessoas nas quais muitas vezes você confia, pessoas das quais você espera uma atitude de amor, das quais você espera uma atitude de graça e que elas reflitam o Senhor, mas elas te ferem no caminho, elas te roubam a alegria, elas querem levar a paz que você tem, elas te agridem totalmente e você fica praticamente semi-morto depois que se encontra com elas. Ladrões, amados irmãos, ladrões vêm para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse que você não pode deixar que os ladrões tirem a alegria do seu coração, porque Ele disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os ladrões não vão roubar a sua alegria, se a sua alegria última, amado amigo e irmão, estiver em Jesus. É por isso que Paulo diz aos filipenses que estão sofrendo perseguição e enfrentam grande luta na igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Se Jesus é o fundamento da sua alegria, se Jesus é o centro da sua alegria, ainda que Satanás intente contra você, ele não roubará a sua alegria. Se a sua alegria está no perdão e na grande salvação que Jesus te deu, ainda que pessoas te frustrem, elas não levarão a alegria do seu viver. Se a sua alegria está no Senhor, ainda que você enfrente enfermidade, grande luta e ferrenha oposição, você permanecerá de pé. Nenhum ladrão roubará a alegria do seu coração. Eu quero lhe perguntar, olhando para essa foto, é a sua foto? Você é um ladrão? Você tem sido um estorvo e atrapalhado a vida de outras pessoas que andam na presença do Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nenhum de nós seja um ladrão no caminho, em nome de Jesus, amém. Mas não perca a beleza dessa galeria. Continuemos juntos vendo as obras de arte do caminho. Ao próximo quadro, o outro retrato do caminho, além de mostrar o ladrão, o segundo retrato do caminho nos mostra os feridos. Primeiro retrato do caminho nos mostra os ladrões, o ladrão. Segundo retrato do caminho nos mostra o ferido. O mesmo versículo diz: Jesus prosseguiu dizendo, leia para mim o versículo 30, você lerá, por favor, leia. Segundo retrato do caminho nos mostra os feridos. Há feridos no caminho, irmãos. Quantos nós não vemos ao andar pelas ruas da nossa amada cidade, essa tão importante capital no cenário mundial? Como não ficar partido o nosso coração ao vermos pessoas muitas vezes ali com suas pedras de crack no meio da rua, ingerindo algo que está destruindo a sua própria vida? Como não angustiarmos-nos em nosso peito ao vermos pessoas nos semáforos que não têm o que comer, muitas vezes tentando agredir aqueles dos quais desejam receber uma moeda? Há muitos feridos, amados amigos e irmãos. Eu que sou pastor, amados irmãos, já há muitos anos ouço a ferida de muitos. Há muitos deprimidos, há muitos entristecidos, há muitos enfermos, há muitos angustiados, e Jesus nos diz que no caminho há feridos, amados amigos e irmãos. E esses feridos são feridos de fato. Nós encontramos
que esse homem não só foi roubado, não foi só uma ferida existencial pela agressão que recebeu, ou só a perda das suas finanças, ele recebeu como pena muitos ferimentos e ficou quase semi-morto. Amados irmãos e irmãs, há feridos no caminho. Mas o grande problema é que muitos, além de serem feridos, se acostumam com a postura de feridos e começam a gostar de fato serem os feridos. E quando alguém se aproxima deles com pena, eles têm uma ferida, mas para que haja mais autocompaixão para com eles e para que se sintam mais pobrezinhos, agora já não é a ferida mais que os abre, mas eles mesmos rasgam mais a sua ferida e dizem: olha aqui como eu estou ferido, como me machucaram, o que fizeram contra mim no caminho. Ah, amados amigos e irmãos, é bem verdade que pessoas são feridas no caminho. Eu e você podemos ter sido feridos por pessoas que amávamos, mas não é por isso que nós vamos entrar no mundo de autocomiseração e autocompaixão, achando que somos pobrezinhos, atuando como vítimas da existência e achando que todos têm que olhar para nós e têm que nos paparicar porque alguém nos feriu no passado, porque fizeram algo de errado contra nós. Certa feita, amados irmãos, eu ouvi a história de um homem que era membro de igreja e sua mulher teve um acidente e agora ela tinha que ficar prostrada em sua cama e já não podia ter mais uma relação marital com o seu marido. E ele, um homem na faixa entre os 40 e 50 anos, agora não podia mais ter intimidade com a sua esposa. E ele começou então a reclamar e se sentir pobrezinho, e ela também, para não se sentir culpada, contrataram uma mulher que cuidava dela. E ela autorizou o seu marido que seduzisse aquela mulher. E de repente então eles começaram a viver naquela casa. A enfermeira que cuidava da mulher vivia maritalmente com o marido da mulher. E eles foram ser confrontados pela situação. Eles disseram: o que nós poderíamos fazer? Nós somos vítimas das circunstâncias. Ele disse: eu tinha que dormir com ela porque agora eu não tenho mais esposa. A esposa disse: eu tinha que permitir porque agora eu não posso mais cumprir com o meu dever conjugal com o marido. E a outra disse: eu não poderia ver esse casal sofrendo tanto e deixar de fazer qualquer coisa. Veja, amado irmão, aonde a autocomiseração pode levar. Se você se sente uma vítima da existência, você vai justificar todas as suas atitudes erradas. Se você, amado irmão, que foi ferido no caminho, não se volta para o Senhor, mas alimenta a sua ferida, e se foca em si mesmo e esquece de Deus, você vai ter justificativa humana para todos os seus pecados, e para tudo aquilo que pode te afastar de Deus. No lugar de dar lugar à autocomiseração, e de ficar lambendo as suas feridas e dizendo: ai, pobrezinho de mim, ninguém me ama, ninguém me telefona, ninguém se preocupa comigo. Corra para os braços de Jesus. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É verdade, irmãos, que de fato nós recebemos muitas feridas no caminho, mas Jesus foi ferido na cruz do Calvário para que nós fôssemos curados de todas as nossas feridas. Se você é um ferido, corra para os braços do Senhor e deixe de autocomiseração, em nome de Jesus. Amém. Você já viu a sua foto no caminho? É você, talvez, da turma dos ladrões? Ou você pertence à equipe dos feridos? Mas por favor, não se desanime. Continuemos na nossa galeria, vendo as obras de arte do caminho, pintadas pela pena do maior de todos os pintores, aquele que pinta quadros vivos na nossa alma, aquele que deu sua vida na cruz para nos salvar. Jesus nos apresenta que no caminho existem ladrões, no caminho existem feridos, mas Jesus nos mostra o próximo quadro. E no próximo quadro Jesus revela que no caminho nós encontramos os indiferentes. Outro retrato do caminho nos revela os indiferentes. Olhemos para o texto. Versículo de número 31 e versículo de número 32. Eu lerei o 31, você lerá o 32. Assim diz a palavra do Senhor. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Você, o versículo 31.
No caminho, amados amigos e irmãos, existem os indiferentes. E aqui estão aqueles que verdadeiramente não poderiam ser indiferentes. Jesus, ao contar a parábola, tem um propósito, irmão. Ele quer revelar a hipocrisia da religião judaica, que é cheia de regras e mandamentos, mas vazia de amor. O Senhor Jesus não é contrário aos mandamentos, mas Ele cumpre muito bem, amado irmão, aquilo que reverendo Adair Sandoval, no prefácio do segundo livro que eu escrevi, ele me deu a honra de fazer o prefácio, ele diz uma frase mais ou menos o seguinte, ele diz assim: verdade sem amor é crueldade, mas amor sem verdade é leviandade. Verdade sem amor é crueldade, mas amor sem verdade é leviandade. E aqui, amados irmãos, os fariseus só se preocupavam da verdade, vazios de amor, eram homens cheios de crueldade. E Jesus aqui golpeia o intérprete da lei, que ele fez a pergunta: por quê? Porque ele coloca na cena um sacerdote. O sacerdote é simplesmente o personagem mais admirado de Israel nos dias em que Jesus está pregando. Mas talvez você diga: não, ele tinha que correr para o culto, pastor, ele era o pastor daquela época. Será que ele ia deixar o povo esperando a pregação para ajudar alguém no caminho? Meus irmãos, não defendamos esse sacerdote, porque ele acabou de sair do culto, ele não está indo para a igreja. Olha o que diz o texto: casualmente descia, ele não subia para Jerusalém para adorar, ele estava voltando do culto, e daí é imensa a sua desfaçatez, porque depois de pregar a palavra e oferecer sacrifícios que simbolizam a graça e o perdão de Deus, o coração daquele homem é tão endurecido. Naquele caminho, amados irmãos, não são meliantes que estão ali enfermos, foi um homem assaltado e vilipendiado, e o sacerdote, o religioso, passa de largo. Diz o texto, ele viu, vendo, passou de largo. No caminho nós encontramos indiferentes, e eu rogo a Deus, amados irmãos, que nós, revestidos de uma capa de religiosidade, não sejamos pessoas más, de coração duro e que verdadeiramente não têm sinal algum de conversão em seus corações. Ah, pastor, mas talvez foi somente aquele sacerdote. Saindo dos pastores, ele então vai para os diáconos daqueles dias, que são os levitas. Olha o que ele diz no versículo 32, semelhantemente, os diáconos imitam seus pastores, né? Um levita descia por aquele lugar, voltando do culto, ele não está indo para a igreja, ele descia, certo? E aí viu o homem e passou de lá. No caminho, irmãos, nós encontramos os indiferentes, e muitas vezes eles têm uma capa de grande religiosidade. Irmãos, nós somos presbiterianos e reformados, e eu amo a nossa teologia. Eu sou presbiteriano por nascimento, mas mais ainda por convicção. Mas, amados irmãos, nós vemos muitas vezes no nosso meio pessoas que adotam um discurso de ortodoxia com o fim de serem beneficiadas e dizer que fazem parte de um grupo, mas não revelam de fato o amor de Cristo em seus corações. E não demonstram, amados amigos e irmãos, ter experimentado uma real e verdadeira conversão, porque usam a doutrina que tem o objetivo de nos aproximar de Deus e nos levar a amar o próximo, amados amigos e irmãos, para bater nos outros e para destruir a vida daqueles que precisam da graça do Senhor Jesus. Me lembro da citação do belíssimo teólogo João Calvino, um dos teólogos que eu mais amo, porque dizia que onde a Bíblia fala, eu falo, e onde a Bíblia cala, eu calo. Calvino dizia que o Evangelho não é a doutrina da fala, o Evangelho é a doutrina da vida. O Evangelho não é a doutrina da fala, o Evangelho é a doutrina da vida. Meu querido amigo e irmão, você é um indiferente? Você vive a vida somente para si? Você é capaz de levantar-se da sua cama numa segunda-feira de manhã e vai orar e fala assim: Senhor, abençoa minha vida, minha mulher, meus meninos ou irmã, meu marido, minha família, meu pai, minha mãe, minha tia, e não ora por ninguém mais?
e vai para o seu trabalho e faz todo o projeto da sua vida e não pensa em cuidar de ninguém mais, nem lhe dói o coração, nem lhe dói no coração o fato de que as pessoas que te cercam são incrédulos e vivem uma vida miserável, que não tem Jesus no coração e caminham a passos largos para o inferno, e você tem o Evangelho que pode tirá-las das garras do maligno, que pode trazer paz e salvação para os seus corações, que pode levá-las para o céu, mas você está tão imbuído no seu projeto de fazer deste mundo o seu próprio céu, que você não fala de Jesus para ninguém. Você é um indiferente. Você não ora por ninguém. Lá está aquele amigo seu no trabalho, ou aquela sua colega, minha irmã, que na hora do almoço se derramou em lágrimas diante de você, e você não deu a ela nem sequer uma palavra de consolo. Será que você não se acha o centro do mundo? Se nós amamos a Deus, amados irmãos, nós cumpriremos as prioridades de Deus na nossa vida. E Deus mandou o seu Filho ao mundo para salvar os seus eleitos, amados amigos e irmãos. E para salvar os seus eleitos, Ele nos envolveu na pregação do Evangelho. E Deus chama os seus eleitos a si por meio da pregação da palavra. E Ele quer usar a sua vida e a minha. Mas se nós não pregamos o Evangelho, é porque nós nos amamos demais, nós nos idolatramos demais, nós somos verdadeiros indiferentes, que não querem saber de cumprir a missão do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, amados amigos e irmãos. Será esse o seu retrato? Será você um indiferente? Pessoas que precisam do Evangelho, precisam de consolo, precisam de ajuda, estão diante de você, e você só pensa em si mesmo. Somente em si mesmo. As crianças no Chile tinham uma música que condenavam essa egolatria do ser. Era um cânticozinho que eles cantavam no culto assim. Ela dizia assim: eu primeiro, todo mundo quer ser o principal. Eu no meu e você no seu, não importa ninguém mais. Será esse o seu cântico? Será que você só veio à igreja, eu vim tirar aquilo que é bom para mim, e você sai daquele portão e só vive para você? Se for assim, que Deus tenha misericórdia da sua vida em nome de Jesus. Se for assim, você precisa entender o que é a fé cristã, e o que é o Evangelho, e o que significa caminhar com Jesus. Que Deus quebre os nossos corações endurecidos e nos livre da indiferença, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Você observou os retratos? Olhe lá aquela foto. Se parece com você. Provavelmente é seu familiar. Ou será? É você? Mas Jesus continua a tomar a nossa mão. E Ele quer nos levar até o final da galeria, onde revela essa obra de arte tão maravilhosa. Nos retratos do caminho, já nos mostrou os ladrões, os feridos e os indiferentes. Mas que retrato mais, amados irmãos, encontraremos no caminho para Jerusalém celestial? No caminho de Jerusalém a Jericó, aprendemos que no caminho para Jerusalém celestial, louvado seja Deus, nós nos encontraremos com irmãos. O último retrato do caminho, no qual Jesus nos apresenta e nos revela, é que no caminho nós nos encontramos com irmãos. Olhe para o santo texto da palavra de Deus. Nós leremos o versículo de número 33 até o versículo de número 35. Eu lerei o 33 e a igreja lerá o 34 e o 35. Leia com bastante atenção. Assim diz a palavra: certo samaritano
que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Amados amigos e irmãos, no caminho nós nos encontramos com irmãos. E essa parábola de Jesus aqui, irmão, eu queria lhe contar mais ou menos a sensação que deve ter tido esse intérprete da lei. Você já levou um murro na boca do estômago? Já levou? Você lembra daquela sensação? Pá! Náusea é o que veio à nossa mente. Judeus odeiam samaritanos. Quando Jesus apresenta que o verdadeiro irmão do caminho é um samaritano, é como se o intérprete da lei tivesse levado um murro na boca do estômago. Ele responde, Jesus, nós vamos chegar no final da parábola de maneira tímida e nauseabunda. Ele, amados amigos e irmãos, não tem coragem nem de mencionar o nome samaritano. Porque samaritanos para judeus são impuros, porque o rei da Síria, Tiglat-Pileser, misturou o reino do norte de Israel com nações pagãs, e os samaritanos não adoram conforme o Antigo Testamento, eles têm um Pentateuco tergiversado, e ainda adoram no Monte Gerizim, e são idólatras, e judeus odeiam samaritanos. Se um samaritano passa perto de um judeu, ele cospe no chão. Se alguém quer xingar o outro, chama e fala, seu samaritano. Chamaram Jesus de samaritano, amados amigos e irmãos. Era um xingamento. E Jesus então, para mostrar, amado irmão, que nós não temos que fixar-nos em justiça própria, ou pensar, amados irmãos, em regras deste mundo, e que ninguém de fato é melhor do que o outro, que todo mundo é pecador e que ninguém tem justiça própria, que a única justiça que o pecador pode ter, que o pecador pode receber, vem da cruz, vem da obra do Senhor Jesus, porque no fundo, todos os homens são maus, até aqueles que querem agradar a Deus, se revestindo de uma religiosidade como se Deus os aceitasse por causa das obras que fazem. Deus os aceita por causa da obra de Jesus. E obedecemos a palavra assim, como gratidão, não como maneira de sermos aceitos. Porque nós somos aceitos por causa do que Cristo fez. Nada do que fizéssemos nos daria o direito de exigir algo de Deus. Nós somos aceitos pela graça que Deus nos dá em Cristo Jesus. Pois bem, ao contextualizá-lo sobre o samaritano, Jesus nos apresenta esse samaritano como um irmão. E o que os irmãos fazem, amados irmãos? Em primeiro lugar, os irmãos se compadecem. Olhe para o texto aí comigo. O texto de certo samaritano que seguia o seu caminho, era um homem que nem vinha do templo, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se. A palavra para compaixão aí no grego significa literalmente que se comoveram as suas entranhas, amado amigo e irmão. É como quando você diz, nossa, chega, me deu um frio no estômago. O coração dele se apertou ao ver a situação daquele homem. A palavra compaixão significa sentir a dor do outro. Irmãos se compadecem, irmãos gemem no íntimo, irmãos sentem a dor do outro. Mas uma outra característica de irmãos é que além de compadecer, se sentir a nossa dor, e sentir a nossa dor dentro do próprio peito deles. Os irmãos, amados amigos e irmãos, cuidam de nós. O texto diz que esse samaritano chegou perto daquele judeu que estava caído no caminho e pensou-lhe os ferimentos. Aqui não é que ele virou um filósofo e começou, meu Deus, como é que foi que aconteceu esse ferimento? Nada disso. Pensar-lhe o ferimento aqui significa que ele o curou. E qual é a medicina que ele tinha naqueles dias? Ele jogou azeite e vinho. Isso era usado como medicina, amados amigos, naqueles dias. Vinho e óleo. E depois de cuidar daquele homem, ele o colocou sobre o seu jumento, sobre o seu animal, e o levou a uma hospedaria. Certo, não era um hotel 5 estrelas não, irmão, era um lugar onde tinha uma casa que uma pessoa recebia pessoas que iam peregrinar em Jerusalém. E ele, chegando naquela casa, deixou aquele homem,
Então, além de ter compaixão, irmãos cuidam de nós, mas mais do que isso, eles estão dispostos a gastar-se, a investir para abençoar a nossa vida. O texto diz que, no versículo 35, que ele tirou 2 denários, 2 valorosas moedas de prata, entregou ao hospedeiro e disse: cuida desse homem, se alguma coisa você gastar a mais com ele, eu vou te indenizar quando eu voltar. Irmãos têm compaixão de nós, irmãos cuidam de nós, irmãos investem e até se gastam a si mesmos por amor de nós, dão sua vida, dão seus recursos, abrem seu coração, sua alma e sua casa para serem bênção em nossa vida. Louvado seja Deus, porque no caminho nós nos encontramos com irmãos. E sabe quem foi o maior irmão? Aquele que Paulo disse que é o primogênito dos nossos irmãos. O maior irmão, lá na glória, olhou para nós e de nós teve compaixão. E ele viu que nós estávamos desgarrados como ovelhas, não podíamos fazer nada para sermos salvos. Ele voluntariamente se entregou ao seu Pai e disse: eu irei salvá-los, ó Pai. Sendo um com o Pai, a compaixão dele o moveu a tornar-se homem. E ele então nasceu naquele coxo, naquela manjedoura, dentro de um curral, viveu numa cidade de ostracismo e humildade, amados amigos e irmãos, sem ser exaltado por homem algum, revelando-se verdadeiramente aos seus 30 anos de idade, o maior de todos os pregadores, o Filho de Deus, aquele que é homem e Deus ao mesmo tempo, viveu uma vida de plena obediência e fidelidade ao seu Pai, e no auge da sua vida, nos seus 33 anos de idade, ele foi cravado numa cruz, porque teve compaixão de você e compaixão de mim, para cuidar de você e de mim. Ele se gastou a si mesmo, mesmo sendo a vida mais cara do universo, mesmo sendo o eterno Filho de Deus. Cristo se deu no Calvário em seu lugar e no meu, para pagar o preço da tua dívida, para pagar o preço do meu pecado. Jesus, o irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos, deu sua vida na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você, meu querido amigo irmão, tem vivido como um ladrão, tem vivido como um indiferente, tem vivido como um ferido, eu quero lhe dizer que o irmão mais velho, veio para te libertar da sua vida de ladroagem e roubo. Sim, o irmão mais velho veio para tirar você das suas feridas. Sim, o irmão mais velho veio quebrar o seu coração endurecido e tirar você da indiferença. Sim, o irmão mais velho deu a vida em teu lugar. E se você crê que ele é o Filho de Deus, ou seja, que ele é o próprio Deus, se você crê que ele deu a vida na cruz em seu lugar, se você crê que ele pagou os seus pecados, se você o recebe hoje como seu Senhor e Salvador, ouça Deus bater no martelo, o martelo no tribunal do seu coração, dizendo: eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E você será salvo, perdoado, reconciliado com Deus. E agora que foi salvo pelo irmão mais velho, você pode viver como um verdadeiro irmão. Alguém que não se ama acima de tudo, alguém que ama o seu Senhor que o redimiu, está disposto e disposta a dar a sua vida para ser uma bênção, não só dentro da sua casa, não só na sua igreja, mas onde o Senhor te colocar. Você é um irmão? Você tem sido uma irmã, minha querida? Nós somos herdeiros do irmão mais velho. Que vivamos como irmãos no caminho do Senhor, para a glória do Senhor. Ah, amados amigos e irmãos, depois de contar essa parábola tão impactante, que deixou o intérprete da lei perplexo, Jesus, amados irmãos, conclui de maneira gloriosa, lançando mão de um precioso questionamento. Ele diz: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E nós vemos o intérprete da lei responder-lhe, não com grande efusividade. Veja bem, ele não tem coragem ainda, mesmo tendo sido golpeado, ele nem sequer menciona o nome samaritano. Eu imagino, irmão, o texto não diz, mas meio de boca torta ali: o que eu sou de misericórdia para com ele. Jesus lhe disse: vai tu e procede de igual modo. Vai tu
seja como um samaritano. Ah, amado amigo e irmão, é como se você que fosse palmeirense ouvisse falar, Jesus falar que aqui quem ajudou foi o corintiano. Ou como se você corintiano ouvisse Jesus falar que quem ajudou o outro foi o palmeirense. Estou tentando ilustrar, mas era muito pior, porque aquele povo era inimigo. Não era questão de torcida, era questão de ódio, de xenofobia, de uma briga de nações vizinhas. Meus queridos amigos e irmãos, nós estamos nessa galeria. Olhemos para as fotos. Olhe lá, a foto dos ladrões. Se parece com você? Você tem andado pelo mundo desferindo golpes em todo mundo, xingando, batendo na porta, chutando, aprontando todas, e acha que não tem que pedir perdão para ninguém. Veja bem, não será a sua foto. Mas olhe lá para a segunda foto. O indiferente, lá está ele lambendo as suas feridas, dizendo: ó vida, ó azar, pobrezinho de mim. Não será você, veja bem, não é a sua foto. Mas vejamos a outra foto, outro retrato do caminho. Não está você com o peito erguido, coração cheio de pompa, dizendo: eu sou da religião superior, e ao seu lado nós vemos milhares de pessoas chorando, execradas, machucadas, e você que tem a maior de todas as mensagens, não faz nada para ajudá-las. É você o indiferente. Olhemos para o último retrato. Apareceu Jesus na foto, mas você do lado dele não está ali como um irmão, como alguém que entendeu o tamanho da salvação que recebeu e que agora não pode viver mais para si mesmo, está disposto a dar a sua vida por amor daquele que deu a vida por você? Quem é você? Qual é o seu retrato? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo seja uma igreja na qual as pessoas encontrem verdadeiros irmãos. Que vivamos em amor, que vivamos em unidade, que sejamos uma bênção em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Eu quero orar por você nessa noite, irmão. Jesus te convoca a ser um verdadeiro irmão. Ele deu a vida na cruz por você. Ele te chama a servi-lo. Você já cantou o hino muitas vezes: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Hoje a pergunta do Senhor é: que você vai fazer por mim? Você vai dedicar a sua vida para me servir? Ou vai continuar na sua indiferença? Se você ouviu essa mensagem e quer dedicar a sua vida para ser uma bênção, para falar de Jesus, para abençoar o seu trabalho, na sua casa, nesta igreja, nas redes sociais e onde Ele te colocar, o Senhor pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Se você é um irmão, você dirá: eu estou aqui, envia-me, Senhor. Se você ouviu essa mensagem, entendeu o amor do irmão mais velho e foi salvo por ele, quer dizer: Senhor, eu quero dedicar a minha vida para ser uma bênção em tuas mãos. Eu gostaria muito de orar por você. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé e quero convidar você para vir aqui à frente, nesse momento. Se você está dizendo: Senhor, eu quero consagrar minha vida para te servir, quero ser um missionário, quero distribuir folheto, quero ser evangelista, quero ser um pai melhor, quero ser uma boa mãe, quero ser uma bênção, saia do seu lugar, venha aqui à frente em nome de Jesus. Venha rápido, meu irmão. Pode vir. Jesus não precisa de você, não. É você que precisa dele. E Ele está te dando a oportunidade de se engajar na obra, de ser uma bênção, de parar de viver para você e ser uma bênção nas mãos de Jesus. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Chegue para frente, irmão, porque vai vir muita gente em nome de Jesus. Então venha aqui dizendo: eu me consagro, eu me coloco, eu quero ser um vaso de bênção. O Senhor tem sido bom demais comigo. Eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para aquele que deu sua vida na cruz por mim. Chegue para frente em nome de Jesus, porque vai vir outro irmão atrás. Isso não é brincadeira não, irmão. Vir à frente não salva ninguém, quem salva é a fé em Jesus.
Mas se você quer dizer, Deus, eu me consagro, me ajuda, me tira desse claustro, desse coração endurecido, de pensar só em mim mesmo, e faz de mim uma grande bênção, em nome de Jesus. Se você quer se consagrar ao Senhor para ser uma bênção, vem aqui, eu queria orar por você nessa noite. Pare de se preocupar com quem está do seu lado. Diga, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser uma bênção, talvez como diácono, talvez como presbítero, talvez como distribuidor de folheto, talvez como pastor, talvez como uma missionária, talvez como um empresário melhor, talvez como um empregado melhor, talvez como alguém que é uma bênção nas mãos de Jesus. Se você quiser, é a última vez que eu chamo. Vem aqui, eu quero orar por você. Oremos ao Senhor nessa noite. Pai do céu, nessa noite o Senhor falou aos nossos corações, e nós nos humilhamos diante do Senhor. Senhor, ao ler esse texto, me dá vontade literalmente de chorar, Senhor. E eu tenho que conter as lágrimas. Eu quero te pedir perdão pelas vezes nas quais nós somos ladrões, que ferimos os outros, que tentamos roubar a alegria dos outros, que tentamos roubar a paz, que com nossas palavras deixamos nossos irmãos semi-mortos. Ó Deus, ó Pai, perdoa-nos em nome de Jesus. Pai, perdoa-nos, Deus, também quando nós somos feridos que só lamem as suas feridas, e desprezam o Senhor, e desrespeitam o Senhor, e não consideram o tamanho da salvação que receberam, quando ficam, ó Deus, ó Pai, num poço de autocomiseração, dizendo, eu sou pobrezinho, ninguém me ama, ninguém me telefona. Nós somos amados, nos perdoe, Deus, por essa atitude de pecado e ingratidão. Pai do céu, mas quantas vezes é fácil para nós sermos indiferentes. Nós temos um projeto pessoal, nós trabalhamos no Ministério A, no Ministério B, e só queremos fazer o que nos dá na cabeça. Quebra esses corações endurecidos, os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. E nós te agradecemos porque o irmão mais velho desceu da glória e veio ao nosso encontro, e porque ele se compadeceu de nós, cuidou de nós e se sacrificou por nós. Nós também queremos ser irmãos, Senhor. Aqui estão esses irmãos dizendo, eu quero ser um irmão. Dá-nos um coração compassivo como o Senhor deu a Jesus. Dá a eles, dá a mim. Dá-nos, Deus, ó Pai, disposição para cuidar daqueles que estão debaixo do nosso pastoreio, debaixo do nosso ministério, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que o Senhor colocou na nossa vida. Ó Senhor, dá um coração cuidadoso, amoroso a todos esses homens e mulheres que estão dizendo para o Senhor, me use em nome de Jesus. Mas Pai, eu quero também pedir ao Senhor, que o Senhor dê a eles e a mim disposição de doar a nossa própria vida, por amor de Ti. Senhor, muitas vezes pessoas nos ferem, e a gente, ó Deus, fica chateado e fala, eu não tenho obrigação de aguentar esse tipo de coisa. Mas obrigado porque o Senhor nos traz à mente que o Senhor aguentou muito mais por nós. Então, Senhor, dá-nos a bênção de sermos irmãos que creem no Salvador e recebem de graça a salvação, mas agora o imitam o irmão mais velho, sendo uma bênção nesse mundo. Usa a nossa igreja para abençoar as famílias que aqui congregam. Usa-nos para abençoar essa cidade, que como irmãos amemos São Paulo e partamos, Deus, ó Pai, para cuidar dessa cidade, com compaixão dela, para curá-la e para ver essa cidade se prostrando aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, mas usa a nossa vida para alcançar o Teu povo aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Faz de nós verdadeiros irmãos e enche-nos de amor e fé no irmão mais velho. Fortalece-nos, abençoa-nos, restaura-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.